Outra variante de partição hierárquica do espaço, bastante parecida, na verdade, com, com as BSPs e com as BVHs, são as quadtris e as octris. As quadtris para 2D e as octris para 3D. A ideia básica de uma octri é que nós vamos subdividir o espaço em em 8 octantes, por isso octri, em 8 subespaços, fazendo um plano de corte para cada, alinhado com cada eixo do mundo. Então, um alinhado com o XY, outro com o XZ e outro com o YZ. E aí a gente, na verdade, verifica se esse subespaço gerado atingiu um limite mínimo aí de polígonos. Caso não, a gente divide novamente e assim vamos sucessivamente até que os subespaços tenham aí um limite máximo de game objects ou de polígonos. Uma característica importante das octris e das quadtris é que essa divisão ela é feita sempre ao meio. Viram que na BSP a gente acaba escolhendo o plano onde melhor se adequa para fazer o corte. Aqui a Octri não, ela sempre faz uma partição é, é, de forma centralizada com o plano de corte. Então, uma Octri, no final, vai ser uma estrutura como essas, onde nós vamos ter um nó principal, que seria todo o meu espaço, depois o meu espaço gera 8 subespaços, aqueles que não são subdivididos novamente passam a ser folhas, aqueles que ainda vão ser subdivididos são raiz de uma nova partição espacial. E veja que uma octri ou é folha, portanto não tem filho nenhum, ou é um nó raiz de mais 8 nós. Por isso sempre a octri você não tem alguém com 7, outro com 6, nem nada. Sempre são ou nenhum ou 8. Aqui temos alguns exemplos de como seriam as partições espaciais usando a Octri. Veja que a gente acaba tendo que. Os planos acabam obrigatoriamente cortando os objetos. E aí a gente ou pode clipar, o que não é comum de se fazer, ou a gente acaba apontando esse objeto grandão que ocupa mais de uma célula, mais de uma célula vai apontar para ele também. Por isso, objetos muito compridos, muito grandes, extensos na cena, eles acabam sendo prejudiciais, porque eles acabam estando em vários subespaços. A quadritria é um caso parecido, só que agora nós vamos dividir apenas em 4, portanto, vamos dividir o espaço somente com 2 eixos de corte, e por isso normalmente é usado para fazer uma multiresolução de planos. Pode ser usado para imagens, por exemplo, mas também podemos usar as quadritris, é muito comum de usá-las para isso, no caso de terrenos. E aí, no caso da quadritri, nós vamos ter sempre um nó folha ou um nó com mais 4 filhos cortados. Então, por exemplo, se isso aqui representa um terreno, pode ser que aqui não haja nenhum tipo de relevo mais, então a gente não precisa mais subdividir em novos triângulos. Aqui há detalhe de relevo, então a gente vai subdividindo até que esses espaços não representem mais deformações de planos necessárias de serem colocadas. Tanto as quadtris como as octris podem ser depois descritas dessa forma. Nós podemos ter uma área grande que nós vamos colocar como 1. Se a gente subdividir em 4, este subespaço vai ser o 00, 01, 10, 11. Se a gente não dividir mais, o endereço desse espaço passa a ser 101. Este aqui de baixo foi dividido. E este aqui passou de novo a ser 00, 01, 10, 11. E eles residiam dentro do quadrante 100. Então agora o endereço desse quadrante é 10000. E assim sucessivamente a gente vai acrescentando 2 bits para representar cada nova subdivisão espacial. E esta seria a nossa representação final da árvore de uma quadtree. De novo, vamos ver que árvores balanceadas vão ter alturas assim mais ou menos parecidas entre todos
Os nós, árvores desbalanceadas vão tender a ter muita altura em um lado e pouca altura no outro, e isso acaba gerando situações que podem ser um pouco prejudiciais para o cooling.